Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo bem com vocês? Pode conversar, Nico, eu só vou fixar o tema na live, gente, rapidinho. Boa noite. Hoje é uma live super especial. Vamos lá. Teremos uma convidada muito especial hoje. Teremos duas convidadas muito especiais. Ah, hoje. verdade. Duas convidadas. Fiquem todos a live inteira que uma segunda vai aparecer em algum momento por aí. Em algum momento vai aparecer. Deixa eu fixar aqui o tema da live de hoje. Iremos falar um pouco sobre altas habilidades ou superdotação. Olá, Tami, tudo bem? Sou muito fitness. Fiquei sabendo de uma notícia hoje. Olha, mas você é fofoqueiro, hein? Ela que focou comigo. Eu, hein? Uma salva de palmas. Eu sofri, mas eu tô feliz. Na verdade, a outra convidada já quis chegar por aqui, gente. Mas estamos esperando a Giovana. Ela fez as avaliações da Alice. Pra quem não sabe, né? Temos uma... quem tá aqui? Temos uma princesa. Temos uma filha que é a Alice, de 8 anos. Ela teve o diagnóstico de altas habilidades com 6 anos. Com 6 anos. 5 para 6 anos. E a Giovana, que participou desse momento conosco, que fez a avaliação, todo acompanhamento. E nada mais importante, justo, do que ela vir falar um pouco sobre esse tema, porque ela é fera simplesmente nisso. Muito fera. E ela vem desvendar um pouco desse mistério aí, que são as altas habilidades por dotação. E vim trazer mais informações de qualidade para vocês e podemos aí discutir esse tema que é bem importante, né? É um mundo que eu até falei antes nos stories, eu procurei muita informação. Feliz de poder dividir um pouquinho com vocês sobre esse mundo. Gente, aproveita, cliquem aqui no aviãozinho, compartilha essa live para todo mundo aí, tá iniciando aí o acompanhamento conosco. Oiê! Tudo bom? Como está? Oi, Alice! Tudo bom? Você vai participar da live hoje? Vai falar sobre superdotação. Nada mais justo, né? Nada mais justo do que da boca de quem tem, né? Giovana, a gente está tão feliz de ter por aqui, sério. Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir conversar um pouquinho sobre esse mundo com a Separado gente. aí um pouquinho da tua correria para vir compartilhar com a gente conteúdo de muita importância pra gente. Imagina, é um super prazer estar aqui com vocês. Tem alguém morrendo de saudade. Ah, meu Deus, já falei para ela ir me visitar, né? Vamos combinar, Alice? O Canoli tá grande, ele vai querer te ver. Daí você vai me apresentar o teu irmão. Combinado? Irmão. Então, pega uma cadeira ali, senta ali no cantinho pra você participar da live, você assistir um pouquinho. E, nossa, Gi, sério, tô tão feliz de ter aqui, de falar um pouquinho desse tema que, por mais que a gente, assim, desmistifique um pouco, ainda tem muito mistério sobre a superdotação. Não é um assunto muito divulgado, não é um assunto muito falado. E engraçado que eu não sabia disso. Eu descobri, na verdade, quando eu comecei a contar um pouco da Alice, e existe muito preconceito. E era uma coisa que eu não imaginava que existiria, né? Mas existe sim um preconceito muito grande. O diagnóstico vem junto com olhares tortos, diferentes. Alguns curiosos, outros não tipo... tanto. Será? É mesmo, gente? Eu acho que isso é uma coisa importante vocês falarem ali sobre a experiência de vocês. Eu não sabia disso. Eu soubesse. Bem. Eu digo assim, tudo. Os pais já trouxeram, né, esse sentimento para você, mas passamos um pouco por isso, assim, principalmente no âmbito escolar. Tivemos muita dificuldade, porque acho que as pessoas acabam trazendo isso como excesso de zelo ou como pais superprotetores. Porque para todos os pais o filho é especial, né? Então... Eu acho, Bruno, que é uma confusão sobre o que é superdotação, sabe? Exatamente. Porque
o que eu ouço, assim, nesse sentido é, ai, meu Deus, mas como que não tira só nota 10, né? Então, assim, confundindo rendimento acadêmico com superdotação. Sim. Ou, ouvi isso hoje no consultório, né? Gi, eu não sei o que é que meu filho tem superdotação. Aonde que é essa área de... Eu sempre faço a brincadeira, né? Aonde que é essa área de interesse, assim, que ele brilha? E a gente acha que vai ser um pequeno Mozart. Não é isso. Não é Superdotação sobre isso. não é isso. Exatamente. Né? Então, vamos começar do começo. Gente, vou me apresentar, porque por quem está pelo Instagram da Gi, eu sou Bruno Pires de Camargo, sou pediatra, sou educador parental, sou pai da Alice, que teve diagnóstico de altas habilidades alguns anos atrás. Eu sou a enfermeira Paula Xusti, sou consultora parental também, sou consultora materno-infantil e sou mãe da Alice, que é uma superdotada. Eu sou Giovana, sou psicóloga e trabalho com foco na superdotação, né? Tive o prazer de ser uma das pessoas que avaliou a Alice nessa trajetória, né? E tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a superdotação, a convite do Bruno e da Paula. Perfeito. Querem começar pelo começo, então? Que tal a gente Pelo falar começo. um pouquinho... Leonardo aqui veio. Desculpa, galera. A galera saiu. Vamos lá. Eu vou dar prioridade. Não podemos editar essa parte, mas segue lá. Quais são as características que chamariam a atenção que a gente pode, né, enfim... Levar a pensar, talvez eu tenha que procurar, né, uma ajuda, uma psicóloga para tentar entender um pouquinho o que está acontecendo. Vai depender muito da fase da vida, né? Vocês que trabalham com criança bem pequenininha também, a gente já vai ver sinais da superdotação nos bebês, né? Eu que tenho muitos adultos que eu atendo e às vezes conheço, né? Tenho o prazer de ver os pequenininhos deles, já consigo ver algumas coisas que são indicativas, né? Então, assim, de modo geral, o que a gente vai ter? Um bebê muito alerta e às vezes a gente vai ter bebês high need, né? Não que todo bebê high need vá ser uma criança superdotada, mas a incidência de bebês high need na superdotação é muito grande. Por quê? Né? Tudo tem um porquê, porque a gente tem um funcionamento ali que é um funcionamento neurológico diferenciado. Então a gente vai ter um sistema sensorial diferenciado, essa criança, ou vai ter uma busca sensorial muito grande, então é aquele bebê que fica entediado muito fácil, quer estímulos diferentes, né? É aquela mãe que fica doida em casa, que já não sabe mais o que fazer com aquela criança que não tá na hora de ir pra escola ainda, né? Mas não sei mais o que fazer com esse bebê. Então a Alice tá aqui. Eu conheço alguém assim, aí depois ela, mãe, é meu irmão que ela tá falando. Isso aí. Exatamente isso. De novo, Giovana, a gente se vê de novo. Não, eu tô com um desses da família também, eu tô acompanhando. Eu falei, ó, vou fazer isso tudo de casa aqui agora. Avaliação todo mês. Então, assim, esse bebê muito alerta, é um bebê muito sensível, né? Então, um bebê que vai se incomodar na hora do banho, na hora da mamada, que vai ter, às vezes, dificuldade para dormir. A gente tem aí estudos, né, falando sobre a questão do sono. Então, a gente tem os dois extremos em termos de sono, né? Tanto o bebê que dorme muito pouco e já acorda, assim, no grau, né? Querendo brincar e fazer muitas coisas. Claro, todos os bebês têm aquela coisa de acordar de madrugada, etc. Mas, assim, a gente vê que na superdotação é mais comum. Às vezes, eles precisam de menos tempo de sono e de soneca durante o dia. E já acordam querendo brincar, estímulo novo, que é estímulo cognitivo, né? Então, a brincadeira nessa fase é isso, é aprendizado. Ou aquele bebê que dorme muito bem, porque o sono, ele tem uma função, o Bruno vai saber falar melhor que eu, né? O sono, ele tem uma função muito importante, né? De consolidação do aprendizado, da memória, de regulação emocional. Então, ele é muito importante. E aí, a gente vê que nessas crianças que precisam de muito sono, também tem a ver com isso, né? De precisar consolidar essas informações que eu recebi durante o dia. Outra coisa que a gente pode ver nos bebês, não é critério, tá? Mas acontece muito, muito frequentemente. Precocidade nos marcos. Então, a gente tem algumas pesquisas que falam que cerca de 30% ali... que nos marcos a gente tem um avanço em cerca de 30%. Então, essa criança está fazendo coisas, né, um pouco mais cedo do que ela deveria. Tem que ser em todos os marcos? Não. Tem crianças que vão ter os marcos motores muito avançados. Então, aquela criança, assim, que com 1 ano de idade, até... Outra causa de família também. Tem um que era um bebê de 6 meses que escalava a grade. Sabe aquela gradezinha que você põe assim para eles não sair do apartamento? Então, 6 meses de idade, gente. Ele adorou o
Então, assim, isso também, né? É uma questão motora ali muito avançada. A gente pode ter da linguagem. Às vezes, e aí tem um fato muito curioso, tem uns bebês, umas crianças que demoram para falar. Até considera atraso de linguagem, porque chega a ser depois dos 2 anos de idade. Mas quando começa, fala perfeitamente. Aí a gente começa a pensar, né? Putz, será que é TEA? Porque é atraso de fala e quando fala tem uma linguagem formal muito diferente do que esperado para a idade, né? Para a faixa etária. Mas a gente vai ver que muitas crianças superdotadas sem a dupla excepcionalidade, só com a superdotação, vão ter esse padrãozinho aí, né? Então é essa coisa assim meio perfeccionista de eu ter que entender exatamente como que a linguagem funciona para daí eu começar a falar, tá? Então eu falei um pouco dos bebês, agora das crianças, né? O que a gente tem que observar, assim. Então também, são as crianças com uma memória muito boa, então é muito comum os pais me relatarem assim, ele sabe todos os caminhos, ele me corrige quando, né, a gente vai por um caminho diferente, ou ele nota, ele lembra de um lugar que a gente foi uma vez só, né? Ou ele lembra de episódios que aconteceram lá com 2 anos de idade. Sendo que o normal, né, é que a gente tem uma memória autobiográfica a partir dos 5 anos de idade. Já tô vendo a Paula rindo aqui, né? Tipo, tô identificando. Não, Bom que você já sabe, né? eu tô me identificando tanto que aí vai dando aquele negócio assim, ai meu Deus. Aí você falou dos bebês, meu Deus. Porque por mais que a gente saiba, porque a nossa régua é a Alice. E que é uma régua que, teoricamente, ela se falou muito cedo e tal, né? E o Bernardo já se comunica relativamente bem. Então, então, assim, aí você vai falando, eu falei, meu Deus, mas porque assim, quando o outro fala é que a gente escuta, sabe? Assim. É porque é diferente. Quando a gente fez o diagnóstico da Alice, ela já estava numa etapa de vida diferente. Algumas coisas a gente não se lembra tanto quando ela era pequenininha. Agora, a gente vendo o Bernardo, podendo acompanhar e observando o que poderia vir de diferente, a gente vê que, cara, como é presente, né? Mas Até E aí você foi falando, aí você falou do negócio de caminhos. A Alice era sempre muito ligada nisso de caminho. Ué, mas por que você tá indo por aqui? E ela era pequena, devia ter uns 2, 3 anos. Isso eu lembro. Aí eu lembro. De bebezinha, assim, eu só lembro chama do som. atenção dela. Chama atenção. Não, até você falou da comunicação, até é uma coisa importante para os pais de bebês aí, que lembrei de um caso lá do consultório. Uma mãe que me contou, uma menina que, não sei quantos anos ela devia ter uns 9 meses, assim, não falava ainda. Mas olha a inteligência dela para se comunicar, né? Porque às vezes eu não desenvolvi ainda a musculatura para falar, etc, né? A gente sabe que tem vários fatores. Mas a comunicação é muito mais do que a fala, né? Então, o que ela fazia? Ela estava na mesa com todos os familiares e ela queria ficar no colo da mãe, muito apegada com a mãe. A mãe falava, vou dar para a avó para eu poder jantar, né? Pegava, dava para a avó. O que ela fazia? Ela fazia uma gracinha para a avó e daí ela fazia uma gracinha para o próximo. E aí o próximo pegava a criança, ela fazia uma gracinha para essa pessoa e fazia para o próximo. Até ela chegar na mãe. Chegando na mãe, ela sossegava, não fazia gracinha nenhuma mais. a gracinha acabou. Entenderam? Gente, 9 meses de idade? Como que a criança pensa nisso? Como é que pode? Não, e o Né? pior é que atenção. Isso que a gente fica chocada. Às vezes eu olho e pergunto, como é que você pensa essas coisas, sabe? E pensa, porque ele conseguiu o que ele queria, tipo, ele foi indo até. A execução é boa. A execução é boa. Exatamente. Não, é um saco, tem cada história. Mas bom, então a gente tem essa questão aí da memória muito boa, a linguagem muito boa também. Pode ser, né? O que eu tô falando assim, não precisa cumprir todos os critérios, tá, gente? É uma coisa assim que a gente vai ver essas características com muita frequência em muitas pessoas superdotadas. Então a questão da linguagem, que mais que a gente pode pensar? Agora dei um branco aqui, gente. Peraí, só deixa eu organizar minhas ideias. Foi eu que fiquei, pestarejei aqui e falei, meu Deus. Não, sem problemas. Mas assim, são crianças, via de regra, muito curiosas, né? Crianças muito interessadas no mundo ao redor delas e elas vão ser curiosas de acordo com o tipo de inteligência que elas têm. Então, eu sempre falo para os pais pensarem assim num triângulozinho, que é o que a gente, né, tem de teoria da inteligência triárquica. Então, a gente tem numa ponta a inteligência prática. Então, essa é a criança que vai querer aprender fazendo. Ela gosta de executar. Ela não é aquela criança que gosta de ficar sabendo como fazer as coisas, né? Ela quer fazer. Ponto.
A gente tem uma outra ponta do triângulo, que é a inteligência criativa, né? Então, é aquela criança que vai gostar de inovar, de criar dentro da área de interesse dela. Então, não é só uma coisa artística, né? Mas, por exemplo, eu gosto de matemática. Então, dentro da matemática, eu vou criar. Eu tenho um caso assim agora, que eu estava atendendo no consultório, de uma criança que não gostava de memorizar fórmulas, então ela derivava. E aí, o que que ela fez? Ela foi criando suas próprias fórmulas. E chegou num ponto que ela tinha lá uma teoria matemática super esdrúxula que ela foi publicar, né? Tipo, bem normal. Todo mundo faz isso no ensino fundamental. Né? Normal. Então, assim, uma inteligência criativa na área da matemática não é uma coisa que a gente fica pensando, né? Nossa, a gente linka criatividade com matemática, mas é uma inteligência criativa. E, por fim, a gente tem inteligência analítica, que é mais o estereótipo da superdotação, né? Que é aquela criança que gosta de ler, que gosta de aprender, que gosta de saber como que as coisas funcionam, né? Então, o nosso filho, né? As crianças que a gente vai ver, eles vão ser curiosos da forma que a inteligência deles se manifesta. E pode se manifestar de mais de uma forma. Outra coisa, né? A sensibilidade emocional. Isso eu sei que vocês têm em casa. Né? Então, uma empatia muito grande, uma percepção muito grande dos sentimentos alheios, os sentimentos próprios, uma anteninha ligada para o mundo adulto, né? Então, de perceber tudo que está acontecendo. A gente vai ter uma intensidade emocional também. Então, intensidade emocional, ela é a profundidade com que se sente esses sentimentos, né? Então, eu senti alegria com muita intensidade, eu fico eufórico com as coisas que eu gosto. Quando eu tô triste, eu tô melancólico, aquela coisa assim no fim do mundo, né? Quando eu tô bravo, meu Deus, é uma ira. E às vezes a gente vai ver uma curva da emoção mais rápida também. Então, essa criança passa de uma emoção para outra muito rápido, né? Então, ela tá lá fazendo uma birra gigantesca, de repente tá tudo bem. E aí a gente acha, nossa, que era uma birra, né? E na verdade não, era uma raiva muito grande que passou muito rápido e eu já me autorregulei, né? A gente vai ter questões sensoriais também, né? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente confunde com outros diagnósticos, como autismo, como TDAH, né? Então, uma sensibilidade às vezes maior para as coisas, se incomodar com lã, com gola, com tecido, com etiqueta, né? Com creme. Então, também no consultório, Calcinha. vejo com frequência. Uhum. Exatamente, né? É aquela criança que vai se queixar. Por exemplo, eu tenho muitos pacientinhos, né, que se queixam de andar no carro porque eles ficam tontos. Isso é sistema vestibular. Eu tenho pacientes que não suportam passar perto de cheiros fortes. Teve um que foi viajar com a família para um país que tinha, né, comidas com cheiro muito forte e tal. Ele tinha ânsia de vômito. E aí, para quem tá olhando isso de fora, isso parece assim uma falta de educação, né? Nossa, essa criança, meu Deus, não consegue ficar quieta no restaurante, fica fazendo isso e tal. Não, né? É uma sensibilidade sensorial muito grande. Tá? Perfeito. E por outro lado, a gente pode ter também uma busca sensorial muito grande. Então, as crianças que têm um perfil mais exploratório, né? Que precisam estar estimuladas o tempo todo. Então, que elas têm uma hiperestabilidade, né, intelectual, que como adultos, são aqueles adultos que vão tirar férias e tem 300 livros para ler nas férias, que não pode ficar parada, sabe? Então, ó, o Bruno já tá se identificando. Fale, bom, pai. Então, assim, dê uma pincelada aí nas características. Se vocês acharem que faltou alguma coisa, me avisem. E eu acho que é muito interessante a gente abordar também, para aproveitar essa sua fala, para dizer que muito do que você falou, a gente vê também na maior parte das crianças mais coisas pontuais, né? Então, o que eu chamo muita atenção quando a gente pensa no diagnóstico é verificar muitas dessas situações em uma única criança. Então, isso que chama bastante atenção. Ah, meu filho tem uma memória muito boa. Ok. Isso é interessante. Ah, tá, mas ele começou a ter dificuldade com roupas, não quer vestir, fica fazendo birra. Diferente. Nossa, desde 2 anos ele já tem uma questão sensorial, uma emocional diferente também. Olha, a gente começa a juntar algumas situações e começa a fazer sentido. Não é simplesmente, não. É uma criança mais agitada ou mais imperativa que resolve algumas questões mais rápido. Tudo bem, ele pode ter alguma coisa um pouco diferente, mas o contexto faz a diferença e para isso a avaliação é muito importante, né? Perfeito. E até vou dar uma dica para os profissionais que estão nos ouvindo, né, Bruno? Eu vejo que com o aumento da informação sobre essas questões,
Às vezes eu pego pais no consultório que já vem assim com rótulos, né? Então tem uma sensibilidade sensorial, tem uma rigidez cognitiva, tem isso, tem aquilo. Aí eu falo, tá, o que que isso significa pra você, né? Vale Porque mais. o que significa pra mim é uma coisa. Mas o que significa para esses pais é diferente. Às vezes é até outra coisa, né? Então a gente tem que ter esse olhar também. Foi muito bom eu não ter tanta informação, porque quando eu fui para você, eu fui vazia. Como se fosse um copo vazio, assim. Mas o que ela sente? Na verdade, a gente foi, eu acho assim, para contextualizar para o pessoal entender, porque tem muita gente que quer saber, né, como que surgiu Até isso. foi uma das perguntas de cima, como a gente pensou nisso da Alice. Isso da Alice. Foi uma questão, na verdade, emocional. Foi uma questão de socialização, né? Ela não tinha amigos, né? Ela não socializava. E a gente tentava de tudo. E aí a escola começou a questionar. Falou assim, olha, mas eu acho que talvez vocês deveriam procurar ajuda. E aí o Bruno é amigo da Fernanda, que é neuro. E aí ele comentou com ela, e na verdade a gente não estava pensando em superdotação, a gente nem passou pela nossa cabeça, porque é isso, era um mundo muito desconhecido de superdotação. Então, assim, hoje tem informação, mas mesmo assim eu ainda acho que não é aquela coisa que você olha e fala, tô começando a entender, né? Falta. Eu até pedi pra Fernanda, na época, livros e tal, ela falou assim, é difícil, não é assim, tipo, não tem, olha, vou te entregar isso aqui, e aí você vai, não. Sabe? Então, eu me lembro que ele perguntou para Fernanda porque a gente estava pensando até na questão do autismo, né? Foi a partir daí que ele conversando com a Fernanda falou assim, não, mas eu acho que não... Peraí, faz o seguinte, eu vou te passar o telefone da Giovana, você entra em contato e marca uma avaliação e depois você volta comigo. Então, foi esse caminho que a gente fez. Então, a gente foi atrás por uma questão emocional. E ela até socializava, gente, só que ela não conseguia criar vínculos mais duradouros, né? Ela não conseguia realmente que as pessoas ficassem com ela por muito tempo nesse vínculo. Era um vínculo muito fugaz. E juntamente a isso, a habilidade emocional, sempre uma característica muito intensa. Gente, assim, dela chegar em casa e falar, nossa, pai, tô muito feliz que a escola foi muito divertida, isso. Passa 10 minutos, não quero ir pra escola amanhã, tô muito chateada, eu não gosto da escola, não tenho amigos. E assim, você fala, cara, eu tenho 2 filhas em casa, não tô entendendo nada. Não, e aí vinha a roupa. E aí logo em seguida, assim, olha, tem que tomar banho e aí tem que botar roupa. Mas eu não quero botar roupa. Não, a roupa me incomoda. E ela chorava. E a gente não entendia, porque a gente procurava roupas diferentes, texturas diferentes. E muita gente achava que era porque ela estava chateada. Então a gente não vinculava uma coisa à outra. Então até já pedi desculpa pra ela 1000 vezes, a Paula também. Que a gente até descobriu o que era. A gente forçou muitas vezes, achava que era besteira, que era... Meu filho, mas qual o problema? Tá tudo certo. Então, assim, Paula, penso assim, que bom que eu fui vazio, eu fui um copo vazio para você. Então, assim, quando eu não procurei nada sobre superdotação, eu não li, eu simplesmente... a Fernanda mandou seu telefone, no mesmo dia eu mandei mensagem para você e falei, cara, vamos começar. E, assim, eu sou um copo vazio, é o que tem. E eu só queria ajudar minha filha. Então, eu acho que isso é um bom começo, né? A gente olhar ali e falar, cara, eu quero ajudar meus filhos, né? O que a gente pode fazer para isso? Né? Eu acho isso diferente. Poxa, meu filho se incomoda muito com isso. Tá, eu não sei. Então, peraí, deixa eu procurar uma ajuda. E nada melhor do que um psicólogo para, né, orientar a gente, porque realmente, assim, não é a nossa área. Então, eu acho que... E eu acho que a gente podia falar um pouquinho, Gia, até que você começou falando, quais são as 8 habilidades? Até você falou que tem uma 9. 8 inteligências, desculpa. Tá até uma 9ª, né? Agora eu sei. Uma 9ª aí que está se falando um pouco mais, enfim, para as pessoas, porque foi uma das perguntas, inclusive, para as pessoas tentarem identificar algumas características do filho aí. Então tá. Então eu vou começar com unindo uma coisa que vocês estavam falando aí, que é uma característica importante da superdotação que eu esqueci de citar. Perfeito. Essa coisa da Alice ter dificuldade de socializar, né? Então, só contextualizando para o pessoal, isso é muito comum, né? Não porque eles não têm habilidades sociais, não porque eles não saibam fazer amigos, mas porque essas crianças têm interesses totalmente diferentes, né? Então, para mim, pode não ser interessante conversar sobre isso. Por exemplo, eu tenho a mãe de um pacientinho meu que tá aqui, né? E que ele, com 6 anos, eu refazer a avaliação dele, porque a escola tinha pedido. Eu já tinha avaliado ele com 4. Daí ele virou para mim e falou assim, Tia Gi,
Você sabia que essa areia mágica que você tem aqui no seu consultório é um fluido não newtoniano? É um sólido não newtoniano? Eu falei, não, eu não sabia Não. disso. Eu falei, como assim? Dele, sim, o álcool gel é um fluido não newtoniano. Eu falei, ah, que legal. Aonde que você viu isso? Daí ele falou que ele viu numa TED Talk em inglês. Que eles falam inglês na casa dele, né? Mas assim, gente, vamos assistir uma TED Talk sobre sólidos e fluidos não newtonianos, né? No meu tempo livre, eu não sei. Então, pega uma criança dessas, porque assim, eu dei risada, eu falei, você é demais, te adoro, né? Mas pega uma criança dessas e coloca com outras crianças de 6 anos de idade. Que compreensão que as outras crianças vão ter disso. Eles vão falar, nossa, não entendi o que você falou, vou virar as costas, vou brincar de pega-pega com os meus amigos. Não, eu acho que tem uma frase que a Alice fala muito, que o hiperfoco da Alice é reprodução humana, né? Que não é algo comum também. É isso já. Reprodução humana é da área da saúde. Era da saúde, E aí, mas ela gosta muito dessa parte de óculos, feminina, etc. E aí ela fala, uma vez eu falei pra ela assim, filha, você conversa disso com alguém? Ela, não, mãe, vão me achar esquisita. Tipo assim, então ela já começou a ter uma noção agora, Gícia, que ela tem uma noção muito do que ela fala com as pessoas, do que ela não pode falar, que senão vão achar ela esquisita. Ela não quer ser esquisita. Então, gente, deixa eu fazer uma propaganda descarada, mas que é a coisa do meu coração e eu sei que é do de vocês também. É por isso que o Super Kids existe. Eles precisam conhecer outras crianças que são como eles, pra eles não se acharem estranhos, porque eles não são, eles são maravilhosos. E aí eles vão conhecer outras crianças que têm esses hobbies, interesses e coisas. É maravilhoso. Exato. Né? Exatamente. Então, realmente, assim, eles precisam desse... Então, por isso que eu falo, não é que eles não tenham habilidades sociais, mas é que as outras crianças não se interessam ou podem não ser interessantes para eles também. Eu tenho vários pequenininhos mesmo, 3 aninhos, assim, que viram pra mim e falam, tia Gia, eu não gosto de ir pra escola porque lá só tem bebês. Então, assim, não me interesso por essas crianças, não é legal, né? E a escola é um momento que geralmente gira muita oportunidade para o diagnóstico. Por quê? Essa tua queixa, tua fala é muito comum. Eu vejo no consultório, assim, algumas crianças que começam a ter agressividade, comportamentos inadequados, situações que a escola julga que não está adequada para a situação, porque o desinteresse é muito grande. Eles, primeiro, atividades que muitas vezes, repetição, rotina, para eles é um pouco difícil. Eles querem sempre estar fazendo algo novo e diferente. Ou eles já sabem fazer aquilo, perdem interesse completamente. E o ócio, gente, gera pessoas com dificuldades, irritadas, né? De fazer todo dia, sentar na rodinha, qual é o seu nome? Que dia é hoje? Vamos escrever. Entendeu? Então, é muito difícil isso para eles mesmo. Então, foi até uma das situações que trouxe pra gente a Alice também foi isso. Porque na escola ela começou a ter dificuldades. Ela dormia. Ela fazia as coisas e ficava na cadeira. Né? Ela virou ajudante de professora. Né? São coisas que... Que nos traz. Sabemos bem, né? Eu vou beber uma água. Isso é pauta para outra live. Dá pano pra manga. Mas enfim, então eu vou pegar essa informação que vocês trouxeram e vou trazer a primeira inteligência, né? Que é a inteligência interpessoal. Então, desmistificando um pouco essa coisa de que superdotado é um ser estranho, nerd, que ninguém gosta, que não gosta de ninguém, isso não é verdade, porque a inteligência interpessoal é uma inteligência. E muitas pessoas que eu vejo no consultório têm essa inteligência muito bem desenvolvida. São pessoas carismáticas, são pessoas, às vezes, até que por ter essa sensibilidade e empatia, chegam pra gente com a seguinte queixa. Nossa, eu me sinto muito mal porque eu sinto que eu consigo manipular as pessoas. Porque eu sei exatamente como eu devo me comportar. Eu sei o que as pessoas, quais são as intenções das pessoas, eu sei o que elas querem ouvir, né? Então eu tenho muita facilidade de fazer isso e eu fico me sentindo mal porque eu sinto que eu tô manipulando as pessoas. Mas na verdade, né, isso é uma inteligência interpessoal muito grande. As crianças com essa inteligência interpessoal tendem a ser líderes, né? Tendem a ser crianças que costumam navegar muito bem em grupos diversos, conseguem conversar bem com criança mais velha, com criança da idade, com adulto, sabe? Assim, aquela criança que se dá bem com aquelas crianças que precisam de ajuda na escola, de repente, então ela já tem aquele carinho a mais, já percebe, já vai, cuida. Então isso é uma inteligência interpessoal,
tá? E a gente tem uma outra inteligência pessoal também, que é a inteligência intrapessoal. Então, isso diz respeito, isso é uma coisa que a Alice tem a rodo, né? Que é essa autopercepção, né? Que é essa percepção dos seus desejos, dos seus sentimentos, de quem você é, aquela pessoa que gosta de refletir, de se desenvolver, né? Então, é uma questão, assim, mais de você com você mesmo, tá? Ao contrário da interpessoal, que é do relacionamento com os outros. A gente tem também as inteligências. Eu vou falar numa ordem assim não convencional, que geralmente a gente começa com as inteligências mais conhecidas, né? A gente tem a inteligência naturalista também. Então, isso eu vejo muito nas crianças pré-escolares, eu não vejo muito nos adultos. Eu acho que é uma questão de sociedade mesmo, do que a gente está valorizando, né? Então, a inteligência naturalista, ela fala sobre a relação que a gente tem com o ambiente. Pode ser com os animais, com as plantas, né? Então, como que a gente pode expressar isso na nossa vida? Quando criança, eu posso ser aquela criança que sabe tudo sobre os animais, que gosta de saber sobre os habitats, etc. Ou aquela pessoa que tem um dedo verde, que gosta de mexer, que gosta de estar em contato com a natureza, gosta de fazer esportes ao ar livre, gosta de estar, né, fazer trilha, fazer coisas assim que você tá fora. Mas também pode ser aquela pessoa que tem uma intuição, por exemplo, na culinária, porque ela entende como os ingredientes se misturam muito intuitivamente, né? Então é tudo que diz respeito à conexão com o ambiente. Pode ser uma pessoa com tendências ambientalistas também. Cada um vai expressar da sua forma, né? Eu tenho uma menina que eu sempre cito como exemplo, né? Que ela chegou para mim um dia e ela falou assim, Tia Gi, eu adotei uma raposa. Ela tinha 5 anos. Aí eu falei, como assim você adotou uma raposa? É um bicho extremamente selvagem. Ela morava num lugar que era meio longe da cidade e tal, então tinha muito bicho mesmo. Daí eu fui perguntar pra mãe dela se não era um cachorro, alguma coisa que apareceu lá na chácara deles. Ela não, era uma raposa adulta, e essa menina conseguiu domesticar essa raposa, assim, de se relacionar com a raposa, de brincar com a raposa, de levar comida pra raposa. Gente, como pode? Meu Deus! Sério. Eu fiquei com medo por ela, mas tudo bem, né? Foi um caos legal. A raposa, com certeza. Então, isso é uma inteligência naturalista. Aí a gente tem também uma inteligência, por exemplo, musical. Então, aquela criança que, desde cedo, tem muita facilidade para lembrar as letras de música, batucar, o ritmo, facilidade para aprender instrumentos. Tenho, né, adultos aí que eu pego que tocam muitos instrumentos e nunca tiveram uma aula formal, né? Ou que fizeram uma aula formal porque são mais analíticos, gostam de aprender teoria da música, etc, né? Então, isso é uma inteligência musical, mas não necessariamente você tem que tocar um instrumento, ou você tem que cantar para ter uma inteligência musical. Você pode ter esse potencial e não ter desenvolvido habilidades dentro disso, né? Isso vale para qualquer inteligência. Temos, então, também a inteligência corporal sinestésica, que fala do corpo, né? Então pode ser tanto para os esportes, assim, de ter uma coordenação psicomotora muito boa, uma agilidade, né? Uma estratégia ali de posicionamento do corpo, mas também pode ir para as artes, então para dança, para o teatro, né? Para a expressão corporal como um todo. A gente tem a inteligência daí espacial, né? Que é uma inteligência que pode ser para o micro ou para o macro. Pro micro, no sentido assim, de eu ter uma capacidade de desenho muito boa, aquela criança que gosta de Lego, de quebra-cabeça, de qualquer coisa de montagem, né? De entender como as coisas funcionam nesse sentido. Aquela criança que gosta de desmontar o relógio para ver como é que funciona por dentro, montar de volta, etc, né? Isso entra na inteligência espacial, mas também a criança que se localiza muito bem no espaço, né? Então, que lembra lá dos caminhos que ela passou, uma criança que consegue, de uma forma mais ampla, assim, se localizar espacialmente, tá? E aí a gente vai ter as mais formais, né? Que são as inteligências que a gente geralmente pensa por primeiro, que são as inteligências valorizadas pela escola, que são a inteligência lógico-matemática e a linguístico-verbal, né? Então, a lógico-matemática, obviamente, é o pensamento, o raciocínio lógico, dedutivo, a partir da matemática, né? Teste de hipóteses, etc. E na parte verbal, a gente vai ter várias expressões, né? A gente pode ter a criança que gosta de escrever e de ler, mas a gente pode ter a criança que tem uma oralidade muito boa, apesar de não gostar de escrever e ler. Ou pode ser a criança que gosta de inventar, né? Mais criativa, então aí gosta de inventar poesia e tal. E aí a gente vai ter os combos de inteligências também. Porque se eu tenho uma musical muito boa
e uma verbal muito boa, eu vou ser aquela pessoa que vai ter facilidade para escrever letra de música, né? A harmonia tá na minha cabeça, gosto de escrever, né? Junto as duas coisas, né? Então, essas são as 8 inteligências que a gente tem. E aí tem uma nona inteligência que o Howard Gardner estuda, né? Que é a inteligência existencial. Que eu vejo que ela tem muito a ver com outro conceito dentro da superdotação, que é o desenvolvimento avançado, né? Que é da gente entender o nosso lugar no mundo, nos questionar sobre o propósito, sobre questões filosóficas, às vezes espirituais, né? E eu vejo que muitos pacientinhos meus pequenos têm uma inteligência existencial muito grande. E aí até alguém perguntou aqui, mas e a superdotação na adolescência? Isso é uma das coisas que eu vejo muito florescer na adolescência, né? Então, é eu começar a me questionar quem eu sou, qual é o meu propósito de vida, por que que eu tô aqui. E muitas vezes a gente vai ter algo que é científico mesmo, né? Apesar do nome ser meio... que é a depressão existencial, né? Que é o ter uma depressão não situacional, não diante de um luto, ou diante de uma perda, diante de alguma coisa que me fez ficar deprimido, mas sim porque eu não vejo propósito na minha vida. Infelizmente, isso acomete muitos adolescentes, porque isso é uma coisa muito importante para eles, né? Essa parte da identidade, de quem eu sou, é muito importante. Então, assim, fazendo um resumão do que seriam as 8 ou 9 inteligências aí múltiplas, são essas. E uma dúvida que até foi bem interessante você ter comentado. Podemos ter várias inteligências, né, em uma criança, e na presença dessas inteligências, as outras, podemos ter déficit ou grandes dificuldades, ou apenas não podemos ter algo, uma inteligência exacerbada, algo que chame a atenção? Necessariamente, a que chama a atenção, ela diminui um pouco as outras inteligências, não tem consequência, né? Não, a gente pode ter todas as inteligências na média. O que que acontece, Bruno? Na verdade, a gente tem um conceito dentro da superdotação que é do desenvolvimento assíncrono, né? O desenvolvimento assíncrono é o seguinte: nem todas as áreas vão se desenvolver na mesma medida. Então, por exemplo, pensando numa inteligência corporal e no desenvolvimento motor, tá? Eu posso ter um cognitivo muito avançado, então eu posso ter um raciocínio lógico muito bom, mas eu posso ser muito estabanado e não conseguir andar de bicicleta sem rodinha que nem todos os meus amigos andam. Entende? Então, isso entra dentro do desenvolvimento assíncrono, eu acho, mais do que nas inteligências. A gente tem todas as inteligências, todo mundo tem todas. A questão é em que nível que a gente tem. E na superdotação, a gente tem muito acima do esperado, tá? Mais facilidade para desenvolver. E aí, eu acho que aproveitando o gancho que a gente viu e a gente pesquisou e vivenciou muito, não vou dizer preconceito, mas não deixa de ser um preconceito, né? Que foi... Preconceito mesmo. Não, eu tô olhando para preconceito mesmo. É preconceito. Desculpa, mas... E aí, porque as pessoas têm a noção, porque eu acho que é falta de conhecimento, mesmo que até a gente não tinha também, tá? De achar que, aí você falou, de ser o novo Einstein, de ter vão descobrir alguma teoria nova, enfim, são pessoas sempre muito acima da média que vão trazer algum ganho para a população, para o mundo, mas não tem sobre isso, né? Não é simplesmente essa relação da superdotação. Né? Não, mas eu sei que a Giovana, ela conseguiu mostrar isso pra gente. Então, quando eu contei, quando eu comecei a contar, eu senti essa barreira, eu senti um certo preconceito, eu parei. Por isso que todo mundo me pergunta assim, mas Paula, vocês estão no Instagram há séculos, por que vocês não falavam? Tipo, você começou a falar no passado. Eu já sabia antes do ano passado, mas a gente só começou a falar no passado por causa disso. Porque eu tinha muito medo de falar, nós dois. E as pessoas virem em cima assim, ai meu Deus, sabe? Eles estão falando, enfim. É chato, gente. E também acaba trazendo uma demanda para quem quer o diagnóstico de você tem que ter demais. Sabe? Isso, assim, uma pressão e ele já desnecessária. tem o perfeccionismo. Então, sabe, tipo, era uma coisa que eu não queria que ela tivesse mais esse peso, que ela já tem o peso que ela mesma carrega, né? Que, assim, você sabe tanto quanto eu, que ela carrega um peso ali do perfeccionismo. Agora, a gente conversando, vou trazer uma história, porque o povo adora, eu adoro que a gente conta uma história. Há poucos dias atrás, ela estava fazendo uma atividade na escola e aí pediram assim, faz rápido, faz rápido. Isso, assim, desestabilizou a Alice de uma maneira que foi até quando eu te mandei mensagem perguntando uma indicação. Porque eu falei, eu vou ter que voltar com ela para terapia para poder ajudar ela nessa parte, porque, assim, o faz rápido para ela não funciona. Ela precisa
precisa estar inteira para fazer aquela atividade, independente do tempo que vai durar ela fazer aquela atividade. Porque ela quer fazer da melhor maneira possível. Perfeitamente. E isso vai do desenho, gente, uma coisa simples, né? Ela desenhar um passarinho em casa, a prova de matemática. Né? Depois ela vai botar a mesma força que ela tem ali, de tem que ter, tá tudo bonitinho. E aí a gente tá nessa, né? Ela errou uma coisa em português, aí ela veio no caminho pra mim. Nisso, no caminho, ela já começou a chorar. Aí eu falei assim, filha, mas tudo bem, você errou uma questão. Mãe, você não tá entendendo. Eu errei uma questão. Tipo assim, não é a gente pensando assim, ah, é só uma questão. Não, para ela você é o combo, né? Então, assim, eu falo muito sobre isso, gente. É um perfeccionismo, é uma. Que ninguém vê esse lado também. E é isso. E as pessoas já acham que jogam essa história do é um gênio, é não sei o quê. E eu não queria também essa pressão sobre ela. Então, até na escola, eu não falava. Eu não falava para as mães, eu Sabe que é uma guardava. coisa engraçada que você falou? Teve um ano na escola e a Alice, ela tem uma habilidade linguística, principalmente em língua estrangeira. Então, ela fala super bem, compreende super bem e, naturalmente, a Paula estimula isso super bem com ela. Então, teve um ano que a gente teve um feedback da escola de final de ano ali, uma avaliação. E aí, nessa avaliação, a gente foi comentar como é que era de vez nessa relação. E a professora virou e falou, não, porque ela fala super bem, tudo mais, não sei o que e tal, tem uma boa compreensão, foi falando, né, qualidades. A gente falou, não, sim, porque ela adora bastante, porque ela, enfim, que ela é apaixonada e tudo mais. E aí ela trouxe alguma questão na conversa, e a gente falou, ah, mas isso tem a ver com a questão do diagnóstico dela, de altas habilidades, se ela tem essas A características. gente não falava superdotado, olha só. A gente não usava essa palavra por causa do preconceito. Você vê como é que Aí a gente foi e ele trouxe não usa. isso. Aí a gente foi, trouxe isso para a professora. A professora logo falou, mas do mesmo jeito que ela fala, tem vários que falam igual a ela. Tem alunos que falam até melhor. E aí começou. Aí eu falei assim, não, mas eu não estou comparando a minha filha com ninguém, eu estou falando da Alice. Depois você vai reunião com teus outros alunos, você fala dos pais com eles, mas eu não estou comparando ela com ninguém. Então, assim, quando a gente traz essa informação, na hora já tem uma comparação. Entendeu? Então, isso é muito Então, ruim. é muito por isso que eu falei essa questão do preconceito. Talvez você não pensasse sobre isso, mas vem nesse sentido de, né? Ah, mas ela nem é nada demais. Ou, gente, eu não tô falando que ela é nada demais. Não, eu tô falando que ela tem características, né? Enfim, eu fico tentando, sabe, assim, e aí isso gera até um incômodo em mim, tipo, ai, gente, tá tudo bem. Assim, eu falo, não, eu não quero nem que ela sofra isso. Então, ó, eu vou trazer uma outra história interessante para você. Foi aniversário dela. E ela continua incomodada com barulho, né? Então, no novo, essas coisas assim, a gente não faz nada. A gente fica em casa, eu boto, né, coisinha, e ela dorme cedo para que ela não escute os fogos, etc. E eu perguntei para ela no aniversário dela, filha, foi a primeira festinha dela. Eu falei assim, vão cantar parabéns, você sabe. Então, assim, todo parabéns, quando é o amiguinho da escola, ela vai, tampa e se afasta. Então, a gente resolveu. Falei, e no seu, como é que a gente vai fazer? Você quer que a gente troque as palmas por outra coisa, né? Porque até eu vi, eu não tinha pensado sobre isso, mas eu vi na internet uma mãe que fez assim, né? Eu falei, cara, você acredita de que ela não ser diferente? Sim. Sim, fiquei arrasada, porque depois passou isso aqui, ela falou assim, nossa, mãe, foi horrível, né? Então, pra mim, assim, não foi, mas assim, eu entendo que pra você deve ter sido o quanto isso é importante pra ela, tá entrando numa fase de que o ser diferente pra ela tá incomodando. Tipo assim, eu quero ser diferente. Então, eu acho, né? Isso é tempo. E uma última coisa que eu... Desculpa, né? A gente fala demais, meu Deus. A última coisa que aconteceu... Não, mas é bom. Nós estamos aqui para falar, isso aí. Que ela acabou algumas vezes em alguns episódios nas escolas, ela dando um passo para trás para ficar igual a todo mundo. Isso é muito. Então, por exemplo, no inglês, teve uma época que ela entrou na escola, bilíngue e tudo mais, e tinha uns amiguinhos que ia super bem também, já eram de fora e tudo, ela trocava muita ideia com eles, só que começou a escola a nivelar um pouco por baixo e alguns tinham muita dificuldade. E ela começou a não falar, começou a conversar com a professora, começou a falar que não gostava de inglês, começou a complicar. Aí foi quando a gente teve que pedir ajuda e tudo, e conversar com a escola e trazer essa informação, porque eles começam a ver que estão se destacando demais e está gerando incômodo, dá um passo para trás, você como todo mundo.
Esse é o masking, e ele é muito comum nas meninas superdotadas, mais do que nos meninos. Porque as meninas têm muito essa coisa de pertencimento, do grupo, etc, né? Então, infelizmente, né? É muito comum. Mas eu ia trazer para vocês mais uma coisa, disso tudo que vocês estavam me falando, até do perfeccionismo da Alice, né? O quanto eu enfatizo para os meus pacientinhos e também para os adultos, que o potencial, né, a facilidade que eles têm, não tem que ser um peso. Então, não é porque a Alice gosta muito do sistema reprodutor e ela quer ser médica e etc, que lá pra frente ela tem que ser a melhor médica. Porque isso é uma coisa que a gente leva como consequência. Então, se eu tenho muita facilidade, se eu gosto muito daquela coisa, se eu sou muito perfeccionista, sou muito dedicada, então eu tenho que viver até o meu potencial. Exatamente. E são seres humanos. E eles têm que entender, e a gente tem que entender, que vão falhar, que vão não querer fazer coisas que eles são muito bons, eventualmente, porque ser bom não é a mesma coisa que gostar daquilo, né? Muitas vezes coincide, né? Mas isso não precisa ser um peso. Então, o que eu vejo com os meus adultos, assim, são muitos casos de ansiedade, de depressão, de burnout. Por quê? Porque eu levo para minha vida uma rigidez de que eu preciso ser perfeito o tempo todo. Isso precisa ser desfeito, porque isso leva a uma série de questões de saúde mental, e não é legal isso, né? E aí que eu fico o tempo inteiro pra ela, eu fico, mas volta aqui, amor, tá tudo bem. Eu fico tentando tirar ela daquele lugarzinho, mas é difícil, é difícil. Sendo bem sincera, é super difícil. Eu ia trazer uma outra coisa, mas veio alguém falando ali que quando mudamos, o Gigi sofreu. A escola não estava preparada para o nível de desenvolvimento dela perto das outras crianças. Ela ficou agressiva, ia mais até eu descobrir que deixavam ela provavelmente chorando. Ó, deixava ela no banheiro para se acalmar sozinha. É porque a criança faz autorregulação, né, gente? Isso é maravilhoso. Isso, era isso que eu ia falar. Gente, são crianças. Eu fico batendo nessa tecla porque, assim, o que acontece? Como ela fala muito bem, né? A Alice tem um vocabulário muito bom, né? Ela se expressa muito bem, são crianças. Então, eu vou trazer esse caso da Gabi. Mas, o que acontece? A Alice, semana passada, teve um episódio desse na escola de uma tarefa que ela, de matemática, ela não estava entendendo e a professora não pôde ajudar. E a professora viu que ela ia, sabe? Ela começou a encher o olho d'água, ela ia chorar. A professora virou para ela e disse assim: não, vai lá para fora um pouquinho, ficar sozinho para você se acalmar. E ela foi. Eu falei: você se acalmou, filha? Ela: eu ia fazer o quê? Fiquei sentada. Sim. E assim, ela é uma criança, então por mais, gente, que a gente tem um diagnóstico, são crianças. Não, isso não muda o fato de serem crianças. Então, assim, a gente precisa olhar com carinho. A gente, como consultor parental, fala assim, gente, engraçado, né? É porque é sempre assim, né? A gente trabalha na área, a gente fica falando, a gente não, poxa, a gente tem que acolher as nossas crianças, ok? E quando é com os nossos, não acolhe. Isso me doeu de dar vontade de bater lá na escola e falar assim, gente, não é assim, com nenhuma criança, sabe? Então não é porque tem essa sensação de que o superdotado, ele tem, às vezes, né, tem uma linguagem, um vocabulário, uma forma de falar, de a gente... Quantas vezes eu escuto assim, nossa, eu esqueço que a Alice é criança. Assim, eu acho que essa frase é mais escutadas em toda a minha vida, assim. Não, eu não lembro que ela é criança, não, mas ela é. Eu sei. Deixa eu lembrar aqui. Exatamente. Exatamente. Não, e isso é outra coisa que entra lá no desenvolvimento assíncrono, né? Não é porque eu sei falar muito bem sobre os meus sentimentos que eu sei me autorregular. Não é a mesma coisa, né? Ou que eu não preciso de acolhimento, como você falou. Então, perfeito, Paulo. Exatamente isso. E a criança, a gente estuda muito isso. Ela precisa de um adulto para se autorregular. E o que muitos ambientes fazem? Querem que a distância e querem que ela faça uma autorregulação. Autonomia. Vamos dar autonomia. Essa palavra aí já não dá... Gente, a gente tem que dar calma, sabe? A gente vai crescer, todo mundo vai crescer. A gente vai ter oportunidade. Mas agora, como criança, nós adultos, a gente precisa ajudar essa criança. Dar essa segurança que eles necessitam. Essa condição. Aproveitando, gente, curtam aqui, enviem aviãozinho para todo mundo. A live tá um sucesso. Vamos lá. Temos outra coisa que é bem legal. Alguém perguntou aqui. Como que se faz esse diagnóstico? Como é que é o trabalho de vocês? Fala um pouquinho mais. Bom, então, começo de história, né? Para onde que a gente vai correr?
Geralmente os pais vão procurar um neuropediatra pelas questões que o Bruno citou, né? Às vezes está mais agressivo na escola, essa instabilidade do humor, né? Tá com dificuldade para dormir, essa criança não dorme nunca, etc. Então, geralmente é pela queixa que a gente é procurado, né, Bruno? Perfeito. Ou eles já vão direto para o psicólogo, né? Buscando essa ajuda. Mas, dentro da psicologia, existe a neuropsicologia, né? Eu sou um neuropsicólogo, que são as pessoas que vão fazer essa avaliação. Então, como que funciona a avaliação? A gente vai fazer primeiro uma sessão com os pais para entender sobre essa criança, para trazer essas hipóteses diagnósticas. Então, como vocês falaram, nossa, com a Alice a gente até pensou no autismo, etc. Então, esse profissional ele vai estar ouvindo essas queixas com esse olhar do tipo, o que que pode ser, né? O que que é comportamento, o que que é sensorial, o que que é neurodesenvolvimento, enfim. Então, a gente vai trazer todas essas informações numa primeira sessão. Depois a gente vai fazer a testagem com a criança. E a testagem não é simplesmente aplicação de teste, né? A gente vai estar brincando com essa criança, a gente vai conversar com essa criança sobre os interesses dela, a gente vai estar em contato com a escola, né? Estão perguntando aqui, pode ser online? Para criança não pode, precisa ser presencial. Até pelo tipo de testagem que a gente faz, que a criança precisa manusear alguns objetos, precisa fazer uma série de coisas, né? Então, a gente vai fazer essas sessões com a criança e, ao final, a gente tem uma devolutiva, onde são dados, né? Esses dados para os pais, então, de hipótese diagnóstica, quais são as orientações, o que a gente vai fazer com essa criança, porque, por mais que eu atenda, né, só, praticamente, né, só superdotação, não é a mesma devolutiva para todo mundo. A gente precisa entender o que que a Alice precisa, o que que o Pedro precisa, o que que o Flávio precisa, né? Então, de dar uma boa orientação para a escola, de como a gente construir um plano de ensino individualizado, né? Então, aí, ramificações da escola, que são outras, né? Outros 500 aí que dão pano para mão. Exatamente. Exatamente. Com certeza, Paula, com certeza, né? Então, a avaliação, ela funciona dessa forma. E ela pode ser um diagnóstico multidisciplinar, então, com acompanhamento também do neuro, com acompanhamento, às vezes, de TO, por questões sensoriais, da fono, por questões do desenvolvimento da fala, né? Então, basicamente, para vocês entenderem como funciona. E a partir de qual idade você recomenda essa avaliação? A avaliação formal cognitiva já pode ser feita a partir de 2 anos e meio, tá, Bruno? Antes disso, como eu falei, a gente já tem sinais nos bebês e a gente já consegue fazer uma orientação parental de como lidar com certas características ou com certos quadros ali, dificuldades, tá? Mas a partir de 2 anos e meio a gente já tem instrumentos formais para avaliar o cognitivo daquela criança, tá? Então, a partir de 2 meses já dá para fazer. Perfeito, Tá. maravilha. E geralmente uma ou duas avaliações e para fechar diagnóstico, nenhuma avaliação após a faixa etária, o diagnóstico pode ser efetivado. E reavaliações necessárias? Depende do caso, Bruno. Geralmente a gente vai fechar com uma avaliação só, a gente vai ter, né, uma certeza absoluta ali do diagnóstico, isso nunca vai mudar, né? Então aí a gente vai fazer reavaliações por uma necessidade muito concreta. Ah, eu preciso reavaliar essa criança para entender inteligências múltiplas que eu não consegui ver lá com 2 anos e meio, para ajudar a escola a elaborar um TEI, né? Ou, às vezes até a gente pega uma criança mais velha, né? Não é nem um pré-escolar. No pré-escolar, o que pode acontecer? Pode acontecer dessa criança não engajar tanto com aquelas tarefas. Aí os pais vão me perguntar, Gi, mas vale a pena fazer uma avaliação agora, né? Não vale a pena esperar? Não, né? Vale a pena a gente saber sobre o desenvolvimento dessa criança nesse momento. Mesmo que a gente feche indicativos de superdotação, né? Às vezes vai fechar que não é nada, né? Às vezes vai fechar que é outra coisa. Às vezes vai fechar indicativo de superdotação. Mas a gente não espera para fazer avaliação porque a gente não pode esperar para fazer intervenção, né? Então tem que ser feito. Mas é o que eu falei para vocês. Então, a gente pode ter uma criança mais velha, já aconteceu casos de adultos, inclusive, de virem fazer avaliação num quadro de ansiedade ou depressão, não fechar porque a ansiedade e depressão diminui a nossa capacidade cognitiva. E aí não fecha, mas a gente já está entendendo que o funcionamento daquela pessoa e o histórico daquela pessoa é indicativo daquilo, e a gente vai intervir, então, para ajudá-la, e depois a gente faz uma reavaliação e vai ver que fecha, sim, a superdotação tranquilamente. Então, não é que uma pessoa passou de ser mediana a superdotada em 6 meses magicamente, né? É que houve uma intervenção ali que fez com que ela aflorasse aquele potencial porque ela precisava, né? Maravilhoso.
E muita gente me pergunta quantos encontros a gente tem até a gente fechar um diagnóstico. Eu nunca falo o número exato, porque no nosso caso foi uma situação diferente, né? Eu tinha acabado de perder um bebê, então a Alice precisou de mais um tempo para que a gente conseguisse organizar isso. Mas no geral, são mais ou menos quantos encontros? Contando com uma sessão de escola, Paula, são cerca de 8 a 9 encontros, tá? Então, no pré-escolar, que a gente tem uma testagem um pouco mais light, né? Digamos, para a faixa etária deles, são menos sessões, são 8. E no escolar, que a gente precisa, né, abarcar outras coisas para além, a gente já fecha com 9, tá? Então, até engraçado você me perguntar isso, porque hoje mesmo eu estava reformulando lá o meu protocolo com a minha estagiária. Eu falei, Rebeca, eu vou colocar sessão com a escola como mandatória para todas as crianças, porque não tem como a gente fazer, né? Muito importante. Super. Seria bom se eles... O feedback é importante, o que Tratassem. eles vão fazer com isso também seria importante, mas aí, né? Outra live, só pra isso. Terceira live. Di, agora eu vou fazer uma pergunta pessoal, enquanto ele tá procurando o que a gente estava conversando. No geral, isso quando eu tava aí no Super Kids, tinha O que é o Super Kids? o Super Kids, gente. Por favor, Di, conta o que é o Super Kids. Super Kids é o meu baby, meu amor. Não, o Super Kids é um programa que as meninas da Cognos lá desenvolvemos, que é um programa de intervenção para crianças superdotadas. Ele nasceu com o propósito de fazer elas se conhecerem. Basicamente era isso. No começo eram alguns encontros no sábado. Pois é, mas depois a coisa cresceu e aí a gente tem agora, né? Então a gente trabalha com intervenção na intensidade emocional, então a regulação das emoções, o desenvolvimento das habilidades sociais e primeiro, né, e não menos importante, a psicoeducação da superdotação. Então as crianças saem de lá sabendo sobre o que é a superdotação para elas. E vocês podem ter certeza que elas não vão sair falando que elas são minigênios, que elas são melhores que alguém. Não, elas vão sair entendendo que elas são sensíveis, que elas têm uma habilidade naturalista muito grande, né? E que elas têm curiosidades e que elas gostam de coisas que às vezes as outras crianças da idade não vão gostar. Então elas saem com esse entendimento de quem elas são, do funcionamento delas, né? Dona Alice sabe falar melhor que eu. Você gostou do Super Kids? Eu gostei. O que você aprendeu lá? Fazer várias atividades. E você pôde compreender melhor o que era a superdotação para você? Você sabe que o livrinho que você fez, porque tinha um livrinho, gente, o negócio é sério, não é pega lá seu livrinho, ela tem um livrinho. E aí, o que acontece? Quando às vezes sai um pouco do controle, então, que isso acontece, gente, assim, por mais que ela entenda, que eu entenda, às vezes eu não consigo regular, entendeu? Eu tento e aí sai do controle, assim, ela pega o livro e ela vai ler. E aí, o Super Kids virou um amuleto, assim, quando ela percebe que o negócio saiu do controle, ela faz o livro do Super Kids. Mãe, vamos ler, vamos fazer essa atividade? Então, assim, porque a gente percebe que muda até assim, o que eu gostaria que você fizesse para me regular. Então, já tiveram outras situações. Então, hoje eu quero um abraço, mas tem vezes que ela não quer um abraço. Então, assim, ajuda muito. Então, gente, tem esse livrinho. Mas, enfim, o que eu ia falar do Super Kids, que é maravilhoso, gente, inclusive, façam super livro. Que tinha uma mãe lá, que era a mãe do Davi, que tem uma outra criança que também é superdotada. E eu estava grávida na época, eu me lembro dela rir, falar assim, né? Tem uma... É verdade, existe uma grande chance de quando você tem um outro filho também ser? Existe? Sim. Porque existe assim, não é o único fator, a gente tem fatores ambientais também, mas é um forte fator genético, né? Então, muitas vezes, quando a gente tem uma criança superdotada, a gente está olhando para uma família superdotada, para pais superdotados, né? E aí, geralmente, quando eu falo isso para os pais, eles falam: ah, é você. Ó, Paula já olhou para o Bruno. Aí eu vou te contar uma coisa, Paula. Temos dados científicos mostrando que a gente não consegue escolher pessoas com mais de 20 pontos de diferença de QI da gente. A gente não tolera. Disso!
Então, assim, eu não sabia. e eu tenho, por experiência lá na clínica, vou te falar assim que a gente faz a avaliação da criança, daí faz a avaliação de um dos pais, porque às vezes tem alguma questão ali que eles querem explorar, e depois faz do cônjuge e a gente vai ver que realmente as duas famílias têm superdotação, né? E falo famílias porque daí, meu irmão também é assim, meu tio também é assim, meu avô também é assim. Quando descobriu, tá Vai todo mundo indo, relacionado. Exatamente. Uma grande possibilidade mesmo dos irmãos, né? Mas só pra ter certeza mesmo dessa informação, mas olha, gente. Isso, a postilhinha do Super Kids, isso aí. Trouxe uma coisa que vocês fizeram juntas também, ó. Ó, a garrafinha da calma. Tá aqui. Mas você sabe, Alice, que eu ia falar, sabe qual que é a minha memória preferida do teu Super Kids? A noite do pijama. Foi a coisa mais legal que a gente fez. É difícil de superar essa noite do pijama. Chegou super empolgado. Teve gincana, teve caça ao tesouro, teve filme, teve pipoca, teve dormir do lado dos amigos. Foi legal, não foi? Eu tava numa sala. Não, eu falo assim, quando me perguntam, Paula, mas como é que era? Eu falo assim, gente, fica 5 minutos com ele lá fora. Era um falando um mais alto que o outro, do que o outro gostava mais. Eu falei, meu Deus, era tipo... Eu ficava olhando e falava assim, gente, Porque eram várias Alices juntas falando ao mesmo tempo de assuntos diferentes. Sim, exatamente. Exatamente. Mas sério. Gi, esse trabalho de Super Kids que vocês fazem é simplesmente demais, sério. Ai, Eu acho que o quanto isso para ela foi importante. Ela sabe quando você se reconhece? É isso. E o quanto isso é importante para uma criança, sabe? Então, assim, eu acho que se quem está ouvindo a gente aqui conhecer alguém, ou, né, enfim, seu filho, neto, se identificou alguém. entre em contato com a Gi, conversa, marca uma avaliação. Assim, não é que o diagnóstico vai mudar a sua vida completamente, mas vai mudar a forma que a gente vê o mundo. E isso faz a diferença. Aproveitar isso aí para fazer uma pergunta. A importância do diagnóstico para os pais. faço essa pergunta para você, Bruno. Ela tá voltando a pergunta. E aí? Mas responder a minha pergunta? Eu acho que foi isso que a Paula falou. A gente pôde, após o diagnóstico, primeiramente, eu consegui identificar na Alice características que antes trazia para ela muito sofrimento, angústia, e que nós não podíamos protegê-la, porque a gente não identificava o que era, e o que a gente pôde fazer depois disso é aquela informação, né? O que a gente faz depois que a gente tem informação? A gente pôde executar em casa e nos outros ambientes dela, poder passar uma maior segurança, uma maior tranquilidade, explicar para as pessoas de convívio dela algumas situações que antes eram passadas como inadequadas. Mas isso eu acho que é fazer com que ela entenda, né, vamos dizer assim, a cabecinha dela, o funcionamento disso tudo, e que ela permita ser a melhor pessoa que ela quiser ser, né? E não necessariamente... E porque eles trazem muita dificuldade de compreensão por eles se acharem diferentes, e isso acaba mexendo até a autoestima, né? Então, eu via que isso influenciava muito na lista, assim, e indiretamente o convívio dela com outras crianças. Então, quando ela pôde se identificar até esses gatilhos, ela devagarinho começou a poder trazer pra gente situações que agora fala, meu pai, por isso que eu tinha isso, isso e isso. Por isso que eu sentia isso, isso e isso. Por isso que eu não gosto disso, disso e disso. Uma coisa simples. Praia era um caos. Por quê? Não só biquíni, areia. Meu Deus. Até identificar que isso realmente incomodava, a gente foi, sei lá, em quantas lojas achar um biquíni que não tinha, por exemplo, costura, que não tinha etiqueta, nada que ela pudesse usar, que ela pudesse ter prazer em ir pra praia. Não, e vou te falar de felicidade quando a gente experimentou um e não incomodou. Ele olhou pra gente, sabe aquela sensação de alívio? Meu Deus, vocês entenderam. E aí eu falei, Bruno, é isso, cara. É isso. É sobre isso. Calça jeans, não usa calça jeans, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Quantas vezes ela não usou forçadamente porque tinha, cara, mas que decente, eu quero usar calça jeans, gente. É uma calça, como qualquer
outra. Não, não é uma calça como qualquer outra, porque a calça geralmente é justa. Tem costura, aperta na cintura e incomodava. Sim. E a gente não identificava isso. Jeans falsos. Agora tem a calça calça jeans jeans falsa. falsa. Melhor coisa, né, Alice? Também acho. Mas o quanto isso é importante. Então, sempre que eu vou comprar roupa com ela, eu levo, porque a Alice tem essa questão da hipersensibilidade sensorial muito, muito forte. Então, eu sempre levo para que ela... E aí, ela agora já sabe, ela bota a mão dentro da roupa. Não, mãe, essa aqui não vai dar. Aí ela bota a costura, não vai dar. E ela já tira. Não, não precisa levar isso, não. Ela Isso pode ser até linda. gostar da Mas cor, ela não leva. que ela sabe que ela não vai usar. Olha que Muito maravilha. bom, Alice. Uhum. Aí- Gostei de ver, moça. Assim, não é, filha? Com vergonha. Falei com vergonha. Tiveram mais alguma Ah, cima? Podem falar falando que eu vou. Pode falar, meu amor. Conta pra tia G. Gabi, no Super Kids, deu uma meia sem costura pra ela. Olha que legal. Inclusive, Porque a Gabi tinha isso. Então, olha só. tem várias coisas que ela me deu, né? Tipo, tem aquele brinquedo que ela me deu. Tem... Verdade. eu não E a sabia gente tem que marcar pra dessa da meia. Que legal! porque Que querida! tudo que vai em contato com a pele tem costura, dá um... Então, aí a mãe da Gabi comprou pra ela. Tem roupa que tem costura, uma roupa que tem um desenho. Roupa que tem desenho. Porque quando tem glitter, normalmente fica pinicando embaixo da roupa. É verdade. É verdade. Alguém colocou aqui, Dr. Bruno me indicou a Clínica Cognos, onde a gente trabalha, para nos ajudar com o nosso filho de 3 anos. Por vermos sinais de superdotação. Foi muito bom ter esse direcionamento profissional nesta área. Então, parabéns pra vocês aí, gente. Lavaram. Alguém perguntou ali em cima. Tem uma pergunta que é: o filho dela tem diagnóstico de autismo 4 anos. Meu filho é autista, tem 4 anos e aprendeu a ler sozinho. Isso será motivo de pensar em superdotação? Pode ser, mas uma das características que a gente tem no autismo é a questão da hiperlexia, né? Então, realmente precisa fazer uma avaliação para a gente fazer a diferenciação do que é uma hiperlexia no autismo, né? E uma alta habilidade verbal, que pode acontecer também, né? Numa dupla excepcionalidade, tá? Então, é legal fazer uma avaliação, sim. Maravilha. Você tá passando. Alguém tá te chamando de fofinha aqui, Alice. Tem uma pergunta que eu acho que é até interessante. Como se manifesta altas habilidades / superdotação com TDAH? Com pessoas altamente intensas, com muita energia para fazer as coisas, às vezes que tem muito potencial para concretizar, mas tem muita dificuldade na execução por conta da procrastinação, da dificuldade de iniciativa, né? Dificuldade de gerenciamento de tempo. Então, não é uma coisa única, né? A gente vai ter diversos perfis dentro disso. Mas basicamente seria isso, assim, a gente vê as duas coisas aparecerem com muita intensidade. Tá. Perfeito. E eu acho que a gente não teve nenhum outro agora. Uma coisa bem interessante que também tem direitos legais, né? Exatamente. Perfeito, Bruno. Que dificuldade que é isso, Gi? Não, mas deixa eu te contar, tem um vídeo na internet que ensina as escolas, eu achei, que ensina as Sério? escolas. Sério, se você quiser eu te passo, porque Quero. eu achei para Quero. vídeo na internet que é algum... Não eu não vou falar porque eu não lembro de onde é, mas enfim, eu acho que é algum estado que fez. E ele mostra para você clicar no nome da criança, ele tá literalmente embaixo do autismo. É autismo e clicando embaixo tem altas habilidades de superdotação. E aí você clica e aí você envia, né, pro Ministério da Educação que essa criança tem superdotação. Mas eu não sei, porque é uma dificuldade. As escolas não acham, mas existe um vídeo. Existe um vídeo. E eu não posso fazer isso, né? Então, isso é muito complicado, porque a gente depende da escola para que a escola consiga. Lançar esse E até hoje a da Alice não foi lançada. Mesmo eu mandando vídeo. e-mail, conversa. Eu agora tô começando a documentar as coisas, sabe? Então eu mandei esse vídeo e falei, olha, mas tem esse vídeo. Não, mas eles nunca ouviram falar disso. Como nunca ouviram falar disso? Não tem como. É triste. É triste, Então
só para explicar para quem está nos ouvindo, né, é que você precisa colocar essa criança no censo como uma criança superdotada, para que ela tenha direitos, né, dentro da legislação em relação né, às questões ali do atendimento educacional especializado, enfim. Mas vou falar para vocês assim que existem áreas cinzas assim na própria legislação em relação a algumas coisas. Então, aceleração, como esse procedimento é feito, tem algumas coisas que ficam meio dúbias na legislação e que impedem que esse processo seja feito da melhor forma possível, né? Então, realmente são vários desafios que a gente está lutando aí, mas que muitas pessoas, né, da minha área ali, de profissionais da superdotação, já ajudaram muito a fazer. Então, a gente tem cartilhas maravilhosas do MEC, super recomendo, se vocês quiserem, só procurar no Google, cartilha MEC Superdotação. São 4 cartilhas maravilhosas que já fizeram sobre superdotação, como ajudar na escola, o aluno com a família, quais são as características da superdotação e como desenvolver os potenciais, né? São os 4 temas ali. É fantástico esse material, né? Então, assim, a gente tem, só que realmente às vezes é uma falta de interesse de algumas partes ou até de desconhecimento de causa mesmo, né? Para ajudar essas crianças. Né? Mas quero esse vídeo sim, vou até colocar lá no meu Linktree. Como fazer? Eu mandei por e-mail, então eu tenho salvo. Eu vou te mandar. Boa. Mais uma pergunta. Você apertou ali em pergunta que eu acho que foi bem legal. É esperado que criança tenha dificuldade de sair da rotina, medo do novo? Sim, sim. As crianças que são muito perfeccionistas, as crianças que são muito sensíveis, inclusive, elas gostam do que é previsível, né? E o que é imprevisível, o que é novo, pode ser muito aversivo. Então, isso é uma característica que a gente vê recorrentemente na superdotação. Perfeito. Perguntaram qual é o nome da clínica da Gi, Clínica Cognos. Excelentes profissionais, inclusive, super recomendamos. Muito, muito. A Gi mora no nosso coração, assim, com força. Bom, acho que acabou. O que você queria contar? Ela falou que ela queria contar uma coisa, mas eu não ouvi, não entendi. Manda um último recado aí para quem está nos ouvindo, Alice. Vai. Quero saber. Ah, meu Deus, tá com vergonha, tá com vergonha. Bom, Alice, de qualquer forma, agradecemos a sua presença na live. Foi ótimo. Ia contar, ela que eu trouxe, olha que engraçado, que a professora falou pra ela se regular fora da sala. Ficou chateada. Era isso. É sobre isso mesmo. Gente, eu acho que teremos aí uma continuidade da live. Aguardem cenas no próximo capítulo. Convite. Estou te convidando aqui ao vivo para você fazer de novo uma live com a gente falar um pouquinho sobre a escola. A gente vai fazer live todo dia com a Tia Gi. Tia Gi, por favor. Ela não vai fazer mais nada, vai ficar só com a gente. Se você puder aceitar, a gente fazer uma outra live falando um pouquinho mais sobre esse tema. Essa abordagem eu acho que você, para mim, é referência de superdotação, então foi muito bom conversar com você, é muito bom te ver de novo. Por favor, essa live, se vocês conhecem alguém que tem algum de que possa ser superdotado, vamos ajudar essas crianças, porque é muito notificado, né? E os pais também precisam de ajuda para poder saber como lidar com seus filhos, né? Isso é muito importante, gente. Então, a live foi muito rica, a gente trouxe muito conteúdo para a gente. E, claro, para quem tiver dúvida, diagnóstico, assim, gente, sempre avaliação presencial. Não existe ficarmos buscando informações aí, diagnósticos na internet. Sim. A internet serve para auxiliar e trazer algumas orientações para vocês, mas procure um profissional para o diagnóstico, tá bom? Gente, siga a Gi e siga a Cognitus. Por favor, e quem for superdotado, não deixe de fazer o Super Kits, que é maravilhoso. Não é mesmo. Não, quero agradecer de coração pelo convite, porque eu adoro vocês sabem disso. Adoro a Dona Alice, né? E, nossa, eu fico super feliz de poder contribuir. Aceito, sim, o convite para a segunda live. Vamos combinar. Vamos conversar, então, sobre isso. Sobre a terceira live. Segunda ainda. Não, porque a segunda para já tá. Ah, tá, entendi. Ó, o pai. A live, gente, vai ficar salva. Vou marcar a gente como colaboradora, então vai ficar nos 2 Instagrams. Quem quiser acessar, enviar, ver, rever, fiquem à vontade, tá bom?
Show Gui, de bola. Obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. obrigado. Descanse. Beijo, dona Alice. Tô com saudades. Passe lá pra me ver. Boa semana. Obrigada, Gi. Boa noite. Gente, muito obrigado. Obrigada a todo mundo que ficou aí com a gente participando da live. Obrigado pelas perguntas e obrigado pela participação de todos. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até. Beijo.